Olá a todos, este é o canal Corte Secreto. E o que é mais tolerante, mais amigável, mais simpático dizer que todas as religiões, apesar das suas diferenças, levam ao mesmo Deus, ou dizer que só há uma pessoa, uma verdade, um caminho que conduz a Deus? Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre esse assunto e falar como que o conto dos 5 cegos e do elefante ele é usado indevidamente para explicar ou para justificar que todos os caminhos levam a Deus. Então, quando nós olhamos a Bíblia, que é a palavra de Deus, nós vemos, por exemplo, Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, dizendo: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E esta afirmação de Jesus, ela é muito contundente e ela é muito absoluta e muito clara em dizer que não há nenhum outro meio pelo qual o homem pecador possa chegar a Deus. E isso significa dizer que não há nenhum outro caminho pelo qual o homem chegue ou obtenha a salvação eterna da sua alma, da sua vida. E, na verdade, a Bíblia está repleta desta informação, desta afirmativa em dizer que Jesus é o único meio. Jesus veio não para dar um exemplo de boa pessoa, de bom mestre, de simplesmente ensinar uma outra ética ou uma ética elevada, ainda que ele viveu uma ética elevada e ensinou esta ética, mas a palavra de Deus nos diz que o grande propósito da vinda de Cristo, da vinda de Jesus, é que ele iria morrer por nós para pagar a nossa dívida de pecado diante de Deus e nos dar a possibilidade de ser regenerado, nascer de novo, viver uma nova vida, ser nova criatura e, por fim, a salvação eterna. Então, a palavra de Deus é muito clara e muito enfática nesta colocação, nesta afirmação. Agora, hoje em dia, no mundo que vivemos, já não é mais simpático, já não é mais palatável ou amistoso ou amigável falar de uma verdade única, de uma verdade absoluta, de uma verdade radical. O mais palatável, simpático, inclusivo é dizer, então, que todos os caminhos levam a Deus. Que todas as religiões, apesar das suas diferenças, estão falando da mesma coisa, estão falando do mesmo Deus, estão falando da mesma ética, estão falando da mesma salvação. E é interessante que existe um conto hindu muito famoso que é usado para expressar este pensamento, esta ideia. É o conto dos 5 cegos e do elefante. Esse conto nos diz que 5 cegos desejavam conhecer este animal, o elefante. E um dia fica sabendo que ali pela sua cidade está passando um domador com um elefante. Eles fazem todo um movimento ali para chegar próximo e pedem ao domador que eles possam apalpar este elefante para conhecer. O domador permite, e então o primeiro cego ele vai apalpar ali o rabo do elefante. E com aquilo ele apalpa e se admira daquele formato que ele não tinha ideia. O segundo cego ele vai apalpar então a orelha do elefante, e com aquilo também ele se admira. O terceiro cego ele apalpa a tromba do elefante e se admira muito com aquilo que ele está sentindo na sua mão. O quarto cego vai apalpar uma das patas do elefante. E o quinto cego apalpou ali o dorso do elefante, aquela região da costela, a sua parte lateral.
E então aquele domador vai embora e os 5 cegos vão compartilhar ali entre si a experiência que cada um teve ao apalpar aquele elefante. E o primeiro cego fala: puxa, eu não sabia que o elefante era parecido com uma corda. E quando ele fala isso, o segundo cego fala: claro que não, você está errado, o elefante ele é semelhante a um abano. O terceiro cego ouve isso, fala: não, vocês estão errados. O elefante ele é semelhante a uma grande e grossa cobra. E o quarto cego então diz: vocês estão equivocados. O elefante ele é semelhante a uma grande coluna. E o quinto cego fala: vocês estão todos errados. Na verdade, o elefante ele parece com uma grande muralha. E dali então surge 5 deuses: o deus corda, o deus abano, o deus cobra, o deus coluna e o deus parede. Então, o narrador deste conto ele vai tirar a seguinte conclusão: ora, os 5 cegos eles apalparam a mesma coisa. Eles estavam falando da mesma coisa, mas a partir de experiências diferentes que cada um deles teve ao apalpar uma parte diferente do elefante. Mas eles estavam falando da mesma coisa. Bom, este conto, então, ele é usado como uma analogia e como uma maneira de explicar que todas as religiões, apesar das diferenças que há entre elas, apesar de aspectos diferentes que uma tem da outra, na verdade, todas as religiões falam do mesmo Deus e, portanto, todas as religiões levam a este mesmo Deus. E, portanto, todas as religiões conduzem à salvação. Bom, deixe-me dizer por que esta maneira de falar, ela tem, na verdade, uma aparência de humildade, de inclusão, mas, na verdade, ela tem por trás de si uma grande arrogância. Porque, veja, lá no conto dos 5 cegos, quando o narrador ele conclui que os cegos estavam falando da mesma coisa do elefante, apesar de falarem de forma diferentes, o narrador podia afirmar isso porque ele, narrador, enxergava. Então ele viu o elefante e ele viu que cada cego apalpou o mesmo animal. Agora, quando eu trago isso para a realidade religiosa e digo: olha, todas as religiões, apesar de falarem coisas diferentes, falam do mesmo Deus, da mesma salvação, da mesma realidade espiritual. Então, quando eu afirmo isso, eu estou me colocando na posição de alguém que está vendo a realidade espiritual completa e percebendo que cada religião está falando, embora falando de forma diferente, falando da mesma realidade espiritual, do mesmo Deus, da mesma salvação. Isso, na verdade, é uma arrogância, porque ninguém pode, então, ter este poder de ver esta realidade. Bom, mas aí você vai dizer: bom, Adriano, mas você está dizendo, então, está defendendo a tese de que só há um caminho, só este caminho expresso e informado pela Bíblia, e os demais caminhos não. Isso não é uma forma de arrogância? Bom, eu quero dizer que não, porque quando nós afirmamos que Jesus é o único caminho, que a expressão do cristianismo é a única expressão que conduz a Deus, isto é afirmado com base na palavra de Deus, na Bíblia. E vamos lembrar que a Bíblia é o único livro religioso que se declara ser palavra de Deus, inspirada por Deus. Nenhum outro livro afirma ou faz essa afirmação. Então, quando vamos na palavra de Deus, nós vemos ali uma informação, e quando vamos nas diversas religiões, nós vemos outras informações não somente diferentes, mas conflitantes. Deixa eu dar um exemplo. Quero pegar aqui exatamente aquilo que é o núcleo de toda religião,
que é apontar o caminho para Deus e apontar o caminho para a salvação. Bom, a Bíblia diz que o único caminho para Deus e, portanto, para a salvação é o Senhor Jesus Cristo. Aliás, este verso que foi falado no início do nosso vídeo, onde Jesus fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esta afirmação ela é muito categórica, clara, objetiva e fechada. Só Jesus. Por isso que a Bíblia vai nos contar que Jesus veio para morrer por mim e por você, para pagar uma dívida que nem eu nem você temos condições de pagar, e com essa dívida nós merecemos a condenação eterna. Jesus vem, paga esta dívida com a sua morte, ressurreição e nos garante, por meio dele, o caminho, o acesso a Deus. Então você pega uma determinada expressão religiosa que vai dizer o seguinte: como que se obtém a salvação? Você faz boas obras e você vai tendo o direito de ter o perdão do seu pecado. Quando você morrer, você vai para um lugar chamado purgatório, fica um tempo lá e depois você tem acesso ao céu. Veja, isto não é somente diferente do que Jesus falou, é conflitante, porque Jesus falou que ele é o único caminho, não há outro caminho, não são boas obras, não é o purgatório, não é o nascer diversas vezes para viver nesta vida e ir se aprimorando ao longo dessas várias vidas, é Jesus. Então, quando vemos declarações não somente diferentes, mas conflitantes, nós chegamos então ao ponto de tomar uma decisão. É este caminho, é esta afirmação ou é aquela afirmação? Uma deve estar certa e se ela estiver certa, a outra está errada. Se a outra estiver correta, a primeira está errada, porque elas são conflitantes. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus é o único caminho, a única verdade, e Jesus é a porta pela qual entramos e obtemos o novo nascimento, como Jesus explicou para Nicodemos, e que sem esse novo nascimento nós não podemos ver a Deus. Então, cada um de nós temos uma escolha importante a fazer nesta vida que vai determinar a nossa eternidade. Ou é Jesus, ou são as boas obras. Ou é Jesus, ou é o purgatório. Ou é Jesus, ou é os diversos nascimentos. Ou é Jesus, ou é qualquer outra coisa. E aqui eu quero expressar a minha crença em que Jesus é de fato o único caminho, a única verdade, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. E aqui eu quero concluir com uma outra palavra que vai expressar a mesma verdade em Atos 4,12, quando Pedro, em uma das suas pregações, vai dizer: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então Jesus de fato é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, se você quer saber mais, você pode fazer contato comigo nos meus contatos que está aí na descrição do vídeo. Compartilhe esse vídeo para outros, para que você possa também evangelizar. Então, que Deus te abençoe. Um forte abraço e até o próximo devocional.